amores, estou aqui na minha casa para compartilhar com vocês sobre o relato de parto do nascimento de Caetano, 2 anos depois desse nascimento, né? Agora contando para vocês em vídeo. Eu já fiz esse relato de parto escrito, mas eu senti, né, e perguntei se vocês tinham interesse de abrir meu coração e contar sobre esse momento tão individual, tão especial que foi na minha vida. A primeira coisa que eu quero te trazer é que durante os 9 meses, 10 meses de gestação, eu estudei muito sobre o parto, estudei muito sobre maternidade, porque é muito comum a gente acreditar que maternar, paternar é algo instintivo. E aí é onde existem muitas frustrações, muitas depressões pós-parto, muitas dores, né, emocionais, porque a falta de conhecimento faz com que a gente queira criar de uma forma instintiva, mas ao mesmo tempo o estudo ele nos liberta, né? Então, para mim estudar, principalmente sendo terapeuta, psicóloga e sabendo o quanto a influência dos pais reverbera no desenvolvimento do ser humano, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade ainda maior com meu filho, que era o que é que eu queria passar adiante, o que é que eu queria que morresse em mim e o que é que eu queria de bom, né, para a jornada dele. Não estou falando que enquanto psicóloga eu não vou despertar nenhum tipo de frustração, trauma ou qualquer tipo de desconforto na vida dele, até porque os desconfortos eles também são necessários para a gente atravessar. Mas é que como terapeuta eu preciso ter mais consciência do que eu quero passar adiante. E aí uma das primeiras coisas que eu me deparei dentro desse caminho de estudo foi que o parto humanizado, ele não é um parto apenas vaginal. Ele é um parto, ele pode ser cesáreo, pode ser vaginal, pode ser com analgesia, pode ser sem analgesia, mas é um parto onde a equipe respeita a individualidade da mãe e do bebê. Então, a gente vem em uma sociedade onde mais de 50% da população feminina, né, faz os partos cesáreos, e a maioria desses partos cesáreos que acontecem não são por indicações reais ou por necessidades reais. Então, eu indico muito para quem quer se aprofundar um documentário que se chama Renascimento do Parto. E esse documentário no Netflix, Renascimento do Parto, ele é forte, mas eu acredito que ele é muito necessário dentro desse caminho de conhecimento. Então, olhar para esse documentário foi bem importante para trazer um pouco mais de clareza. Uma segunda coisa que me ajudou muito nesse processo também foi fazer uma mentoria chamada Parindo uma Nova Humanidade, com Elisa Rose Waters, eu acho que é assim o nome. E ela traz 3 aulas, né, 3 encontros de 3 horas cada encontro, e ela fala sobre o parto, puerpério e sobre gestação, parto e puerpério gentil, né? Então ela traz uma visão. E assim como tudo na vida, eu acredito que a gente precisa filtrar para aquilo que conduz com nossa realidade, aquilo que não conduz. Então eu acredito que tudo que a gente vai consumir na vida, a gente precisa levar a nossa peneira, né? Então muitas coisas que eu me deparei na mentoria serviram muito para a minha jornada, mas algumas coisas eu disse, opa, isso não conduz com a minha realidade. Então é muito importante a gente ter essa lucidez e esse filtro, tá? E a terceira coisa que me ajudou muito também dentro desse processo, além de todo o acompanhamento com uma equipe incrivelmente maravilhosa, né? Foi também um aplicativo chamado Gentil Birth, né? Que é parto gentil em inglês. E ele traz mantras e orações em português, né? Mas ele traz meditações também que você vai utilizando ao longo do caminho, ou seja, afirmações positivas. Tem tanto a versão paga quanto a versão gratuita. Então vocês podem estar utilizando e você vai mentalizando mesmo esse processo do parto, tá? E aí o que é que eu fiz durante esse caminho? Eu desejei muito um parto natural, então tudo aquilo que me diziam que podiam servir, então eu estudei muito, eu me exercitei em alguns movimentos, né? Eu fui estudando, fui trabalhando, porque o parto é uma travessia muito mental também.
E fui fazendo esses movimentos para que eu pudesse me preparar para o grande dia, né? Eu desejei muito esse grande dia. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu, deixa eu trazer a linha cronológica, tá? Quando eu estava perto, todo mundo começou a dizer assim, Caetano vai nascer antes, esse menino tá com muita vontade de nascer, né? Então eu comecei a criar uma expectativa que ele nasceria antes das 39, 40 semanas. E isso, a ansiedade é o oposto da ocitocina. A ocitocina, que é o hormônio do prazer e que faz a gente entrar no trabalho de parto, e é o mesmo hormônio, inclusive, que a gente libera no momento do nosso orgasmo, do prazer sexual. Olha que interessante, né? Então, esse mesmo hormônio, ele é o que nos ajuda a entrar em trabalho de parto. E é o oposto da adrenalina, que é o hormônio que é liberado na ansiedade. Então, a ânsia é algo muito prejudicial no trabalho de parto. Porém, nós somos humanos e não tem como a gente não criar uma expectativa ou a gente não ficar ansiosa. Mas é muito mais como a gente lida com nossa ansiedade. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu estava me aproximando da data prevista do parto, que era dia 23 de novembro, aí foi quando quando eu tava me aproximando, eu já tava ficando ansiosa, né? Tipo, ai meu Deus, é hoje, não é hoje, é hoje, não é hoje. E desejando muito esse momento, eu comecei a ter pressão alta. E eu tava trabalhando, né, todos os dias, diariamente, enfim, com um barrigão deste tamanho, porque eu fiz um barrigão gigantesco. E eu trabalhando, e aí foi quando um dia eu comecei a sentir dores de cabeça muito forte. E quando a médica me orientou que eu fosse medir a minha pressão no postinho, e quando eu fui lá eu tava com pressão alta, sendo que normalmente minha pressão não é alta, muito pelo contrário, ela é mais baixa do que alta. E aí foi quando ela disse, Bia, a gente precisa que você repouse, né, para que você... Ela sabia que eu queria muito o parto natural, e ela pediu que eu ficasse em repouso para que eu pudesse observar o meu corpo, relaxar um pouco mais, para a gente não precisar fazer nenhum tipo de intervenção. Isso eu já estava com 39 semanas, ou seja, né, estava muito próxima. É indicado para as pessoas que seguem o parto natural, né, que não tem nenhum tipo de adoecimento, como diabetes gestacional, hipertensão gestacional ou qualquer coisa desse tipo, a gente pode ir até 42 semanas. Por isso que eu falei que as grávidas ficam grávidas 10 meses, né? Então, até 42 semanas é seguro ir. E aí, minha médica, ela trouxe isso, eu já tinha feito todos os estudos, enfim. E aí foi quando eu decidi, né, dar uma pausa nos atendimentos, ou seja, parar de fazer os atendimentos individuais e me dar a oportunidade mesmo de ficar em casa à espera de Caetano. E aí eu fui ficando em casa, fui respirando. E aí uma pessoa que é geminiana, com ascendente em aquário, movimentada, virada no raio da cilibrina, né, 320 volts, ficar em casa sem fazer teoricamente nada, mesmo com um barrigão desse tamanho, eu disse assim, tá bom, então o que é que eu vou fazer para eu me conectar ainda mais com meu filho e trazer esse lugar de ser uma espera tranquila, né, para eu não ficar tão ansiosa. E aí uma das indicações era muito se conectar com a minha criança interior, né, inclusive no Parindo uma Nova Humanidade fala muito isso, de que você se conectar mesmo com os prazeres, com aquela parte sua adolescente, que não tem tantas responsabilidades, com aquela parte criança mesmo sua. E aí o que foi que eu fiz? Nessa semana que eu precisei ficar em casa, eu escrevi uma carta para Caetano, né? Então, falando para ele que eu estava pronta, que no momento que ele sentisse que era para ser o dia dele, que ele chegasse com toda a força, com toda a vitalidade, que ele viesse com toda a vontade de nascer, né? Que ele viesse na força dos caboclos das matas, que ele chegasse mesmo e no dia que ele quisesse nascer, ele viesse com toda a força, com toda a energia. Então eu mantrava muito isso, falava muito isso para o universo, né? E escrevi uma carta para ele falando isso. Ia no quartinho dele, visualizava ele lá, então visualizava como se eu estivesse colocando ele para dormir, utilizava muito o poder da visualização.
E também fiz uma terapia chamada Mesa Conexão Estelar, né, com Mércia, maravilhosa, que nessa mesa Conexão Estelar eu intencionei o meu parto, pedindo toda a proteção espiritual, enfim. E ela, inclusive, viu a posição que eu ia parir, né, Mércia? E aí ela fez toda a limpeza, toda a conexão com essa terapia. E ela disse, amiga, eu te vi parindo, pendurada, né, em duas mulheres, assim, e tinha uma energia muito poderosa nesse dia e tal, enfim. Então eu fui trazendo esse movimento de confiança. E ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me chamou a atenção na mentoria, e eu preciso falar isso, na mentoria de Elisa, né, que é a Parindo a Nova Humanidade, ela falou sobre 3 coisas. Ela disse, para uma mulher parir, ela precisa de 3 coisas. 1, autoestima. Autoconfiança, a segunda, e a terceira, maturidade emocional. Por quê? Autoestima, para que ela reconheça dentro dela, no próprio valor, a ideia de que ela vai ter força o suficiente para parir. Autoconfiança, para trazer essa energia de eu posso, eu consigo, eu realizo. E trazer muito essa energia de meu corpo sabe parir, meu filho sabe nascer. Meu corpo sabe parir, meu filho sabe nascer. E a terceira, né, que foi a maturidade emocional, que ela falou assim, na sua cabeça tem que trazer o movimento de que, independente da circunstância, você vai parir. Se no dia seu marido não estiver presente porque ele está viajando a trabalho, você vai parir. Se no dia sua médica não puder fazer seu parto, que te acompanhou os 9 meses na gestação, você vai parir. Se o carro quebrar no meio do caminho, você vai parir. Se for no carro, você vai parir. Se for em casa, você vai parir, né? Então ela trouxe muito isso, que maturidade emocional é, independente da circunstância, você saber que vai parir. Então pra mim isso foi assim, muito importante. Foi uma giradona de chave. E a segunda coisa que ela me falou, que pra mim foi muito valiosa, ela fez uma técnica com a gente, que era uma técnica de... Na aula, ela pediu que a gente pegasse gelo. Lembra, Belle? A gente fazendo juntas, né? Eu tinha um grupo, um quarteto de mães grávidas, que inclusive eu recomendo muito e é inclusive o que ela fala na mentoria também, que antes de parir você crie sua rede de apoio, né? Então se una com mulheres grávidas, mesmo que você não tenha intimidade, que você não tenha amizade, mas construa uma amizade, né? Tem esse grupo do parto, eu chego a me arrepio falando, porque assim, é muito valioso essas trocas, sabe? Troca de ansiedade, troca de tudo. Tanto no pré, ou seja, na gestação, quanto no pós-parto, quanto no puerpério, assim, é muito valioso, muito valioso. Tô toda arrepiada contando. E aí, Isabelle, né, que, enfim, o universo trouxe ela como um amuleto mesmo, a gente engravidou com muito pouco tempo, olha, tô com vontade de chorar, com muito pouco tempo de diferença, assim, 1 mês de diferença praticamente. Ela estava grávida, a diferença de semanas era muito pouca. E a gente não era amigas, a gente se conhecia de vista, mas a gente engravidou, a gente participava do mesmo centro espiritual juntas. E aí a gente fez um grupo junto com Vitória, junto com Diana também. E a gente comprou essa mentoria juntas, né, nós 4. E aí a gente sempre assistia juntas, eu e ela, né, às vezes... Uma vez Vitória conseguiu participar, a Diana acabou não conseguindo participar conjuntamente, mas a gente participou e fez juntas toda a mentoria. E aí, ela, numa meditação guiada que Elisa conduziu, a gente fechava os olhos e ela pedia pra gente colocar gelo nas nossas mãos, né? E pediu que a gente fechasse os olhos com gelo nas mãos, sem a gente saber quanto tempo a gente passaria com esse gelo na mão. E quando a gente coloca um gelo na mão, começa a arder, né, queimar, e a nossa tendência é querer largar o gelo. E ela pediu que a gente segurasse. E ela foi passando o tempo, e a gente tipo assim, né?
E aí, com 1 minuto e 20, sem a gente saber, naquele momento, ela pediu pra gente parar, soltou. Aí ela, e aí, quem foi que soltou o gelo? Quem foi que conseguiu ficar até 1 minuto e 20? Fez esse movimento. Aí depois ela colocou uma música bem alta, bem bizarrona, assim, aquelas músicas de rock, assim, bem punk. Segura o gelo. E aí ela também perguntou de novo, quem soltou? Como é que sentiu? Tal, enfim. E aí qual era a função daquele exercício? Era dizer que a contração durava no máximo 1 minuto e 20. Então, se a gente conseguiu atravessar aquele 1 minuto e 20, a gente conseguiria atravessar os 1 minuto e 20 de cada contração. Tem contração que dura 40 segundos, tem contrações que duram 1 minuto e o máximo é 1 minuto e 20, né? Então, 80 segundos, né? E aí, então, aquilo foi muito fundamental mesmo. E aí, o que foi que aconteceu? Vamos lá, voltando, né? Aí eu fui, naquela semana, eu tive a pressão alta, fiquei sendo monitorada, fiquei em observação, tiriri, tcharará, e fiquei em casa. Aí o que foi que eu fiz? Fiz a carta para Caetano, ia no quartinho dele, visualizava ele no meu colo, fazia caminhada no pôr do sol, ao ar livre, na praia, sempre muito em oração, sempre muito conectada, sempre conversando demais. Filho, nós somos uma dupla perfeita, eu tô aqui, no dia que você estiver pronto, eu tô aberta para te receber, a casa tá pronta, sua família tá preparada, o dia que você quiser a gente tá aqui. Então sempre muito palavras de afirmação. E aí foi quando, no dia 17 de novembro de 2022, né, no dia 17, eu decidi fazer uma caminhada. E nessa caminhada eu tive uma intuição de agachar, né, de descer no chão, abrir os braços e imaginar como se ele tivesse vindo correndo para os meus braços. E aí eu fechei os olhos, agachei com o barrigão, dei um abraço assim, energético mesmo. E aí eu falei, filho, mamãe tá aqui pra te receber, eu tô muito pronta pra te ter nos meus braços, sabe? E aí na hora me veio uma emoção muito forte, eu comecei a chorar, foi bem forte, tava sozinha assim, e eu sentindo a presença dele comigo, enfim. E aí fiz minhas orações, agradecimentos e ok. E aí nesse dia, 17 de novembro, foi aniversário de Isabelle, essa minha amiga parceira de barriga. E eu disse, vamos, tal, então a gente vai, bibibi, bababá. E aí a gente foi pro aniversário dela. Quando chegou no aniversário dela, eu comecei a ficar tonta. E aí eu comecei a ter alguns sistemas de tontura, né? Mas estava ali, enfim. E no ambiente, na mesa, estavam contando algumas histórias de perdas gestacionais, de mortes, né? E aí eu comecei a me sentir meio mal, assim, comecei a me sentir um pouco tonta. E eu disse, eu acho que é melhor ir pra casa pra eu poder me recolher um pouco, porque eu não tô me sentindo muito bem. Aí fui pra casa, tá certo. Aí fiz minhas orações, meus mantras, enfim, fui dormir. Quando eu acordo no outro dia, 4h40 da manhã, com os passarinhos cantando, os bem-te-vis cantando, eu comecei a sentir as contrações, né? E aí a minha barriga dura. E eu, meu Deus, será que é hoje? Tomara que seja hoje. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu comecei a ficar muito animada, tipo assim, ai meu Deus, é hoje, meu Deus, é hoje, o dia chegou, né? E comecei a rezar. Aí saí de fininho do quarto, fui pra uma esteira, né, praticamente assim, para tomar sol, coloquei as músicas de Miguel Arcanjo, coloquei mantras, orações e fui me conectando. Então, como ainda estavam leves as contrações, eu utilizei esse tempo para receber a energia do sol, para ver se era realmente uma engrenagem no trabalho de parto. E eu conversando, filho, se for hoje que você venha com toda a força e até o final do dia sua mãe vai dormir com você. Hoje a gente já dorme juntos, né? Enfim, e aí fui fazendo isso. Quando deu 6 horas, aí eu mandei mensagem para minha doula, mandei mensagem para minha obstetra e falei, as contrações, elas estão ficando ritmadas, né? Elas estão vindo, mas elas estão com um espaço muito longo, mas eu tô percebendo. E aí você tem um aplicativo que é para contar a contração, né?
Eu fiz tudo o que vocês imaginavam, aula de parto, aula de amamentação. Então, assim, tudo mesmo eu fiz para me preparar para esse dia e pro puerpério. E aí foi muito importante. E aí foi quando eu mandei mensagem pra minha obstetra e ela disse: Bia, então deixa eu te avaliar 8 horas da manhã que eu chego no consultório, venha. Aí pronto, aí me arrumei, no início eu sentia um pouquinho, aí parava, tava leve, né? Aí fui pra minha obstetra fez o exame do toque e disse: olha, Bia, você tá nos pródromos. Possa ser que seja hoje, isso era uma sexta-feira, possa ser que seja hoje, possa ser que seja domingo. Não sei, a gente tá no iniciozinho, né? E na minha cabeça eu disse: vai ser hoje. Vai ser hoje porque eu disse pro meu filho que no dia que ele quiser chegar, que ele viesse com todo o gosto de gás. Já pra nascer. Esse negócio de passar 10 dias sentindo contração, eu não quero. Meu filho, você vai nascer hoje. E aí, né, colocando essa energia. E aí pronto, aí o que ela falou: olha, se você quiser, você pode ir para Luana, que é uma acupunturista, e você faz a acupuntura para acelerar o trabalho de parto. Eu digo: vou fazer isso. Eu digo: olha, eu quero ir pro meu salão de beleza, entendeu? Porque assim, eu não sou obrigada, paro de qualquer jeito. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sair daqui do consultório, né? Fui pra minha médica. Do consultório eu fui para o salão de beleza, fiz meus cabelos, fiz minhas unhas, e aí quando vinha a contração eu fazia, né? Voltava, dava uma respirada assim, mas sem contar pra ninguém que eu tava ali entrando num trabalho de parto. E depois fui pra acupunturista, isso 11 horas da manhã. Quando eu chego 11 horas da manhã, quando ela começou a colocar a agulha nos pontos, que é para liberação ainda mais da ocitocina, ou seja, para engrenar o trabalho de parto, me deu uma suadeira. Esse negócio de acupuntura funciona de um jeito surreal. Eu aqui na maca deitada com aquela barriga desse tamanho, quando botava no ponto eu chega dava, e a barriga, né, entrando lá na contração, e eu dizia: valei-me misericórdia! E aí sempre no pensamento de uma contração dura até 1 minuto e 20, eu preciso apenas atravessar esse 1 minuto e 20. Então, comecei. Quando acabou a acupuntura, as contrações já estavam mais fortes, né? E aí foi quando 1 hora, aí pronto, aí acabou umas 12 horas. Quando acabou, eu fui pro restaurante, porque ela disse: oi, Rafa. Fui no restaurante, porque a minha médica tinha dito: coma aquela comida que mais te dá prazer, aquela comida que você quer comer. Lá vai eu. Não, quero um parmegiana, quero um filé parmegiana. Lá vai eu pro filé parmegiana. Quando eu chego lá, amor, as contrações começaram numa força que quem disse que eu conseguia ficar sentada? O restaurante cheio e eu aqui andando, ó. Dava misericórdia de Cristo. Aí que eu me empolgo. Aí daqui a pouco eu andava no meio do restaurante, né? Eu digo: olha, não vou conseguir. Aí eu cheguei pro garçom, aquela pressãozinha básica, né? Eu cheguei pro garçom e fiz bem assim: moço, eu tô em trabalho de parto, então adiante minha comida, porque eu preciso levar pra casa, senão eu vou morrer. Eu vou morrer, eu tô aqui com dor. Ai, nunca vi uma comida tão rápida na minha vida. Acho que passou na frente de todo mundo, né? Grávida tem prioridade. Eu disse: pelo amor de Deus, me dá essa comida pra eu ir embora. E eu andava o restaurante todo, e quando vinha a contração, eu respirava, voltava, e tá certo. Aí quando peguei a comida, fui-me embora pra minha casa. E aí, pronto. Passei a tarde toda buscando, encontrando uma posição para me liberar da dor. Então eu andava a casa inteira. Quando a contração vinha, eu me agachava. Quando a contração vinha, eu gemia. Enfim, fiquei nesse movimento. Quando deu 5 horas da tarde, eu fui no banheiro. Quando eu tava no banheiro, aí eu vi o descolamento do tampão, né? E aí na hora que eu vi o descolamento do tampão, eu comemorei. Eu digo: meu Deus, tá ficando mais perto de encontrar meu filho, né? E chorava e ria e sentia dor, uma bagaceira de caloura. E aí mandei mensagem pra minha doula e pra minha enfermeira obstetra, né? Porque como eu morava distante, tipo uns 40 minutos do hospital, uns 30, 40 minutos do hospital, elas estavam cientes sobre esse tempo pra não acontecer a situação de eu parir em casa, né? Enfim.
E aí foi quando elas foram pra lá. E aí elas chegaram mais ou menos umas 5h30 da tarde. E eu respirando e sentindo dor, né? Porque é uma dor de verdade. Como diz uma grande amiga que já tinha parido, ela dizia assim: Bia, a gente sempre acha que dói, mas dói muito mais do que a gente acha que dói. E é verdade demais. E enfim, né? E aí tem que querer muito, porque como diz meu psicólogo, todo sofrimento com propósito ele vale a pena. E é individual e pessoal de cada mulher, né? É um rito que eu saí do parto dizendo que eu nunca mais viveria isso. Mas 2 anos depois já tô dizendo assim, viveria tudo outra vez, né? Mas enfim, vamos lá. E aí o que acontece? Comecei a sentir. E aí foi quando as mulheres, né, chegaram, Renatinha, enfermeira, e Gabi doula. E aí elas fizeram o exame de toque. Só que a gente tinha feito um combinado que não falaria quanto de dilatação tinha, para justamente eu não entrar no meu racional. Porque quanto mais a mulher entra no racional, mais prejudica. Porque o trabalho de parto, ele é instintivo. Ele é corporal. Então, se você vai para o cabeção, analogia de tempo, analogia de dilatação, você desconecta do seu corpo instintivo, que é o reptiliano nosso. Então, a gente tinha combinado que a gente não falaria sobre a quantidade de centímetros. Enfim, e elas começaram a me acompanhar. Nisso, o que foi que aconteceu? Foi muito forte esse momento. Eu comecei a tentar encontrar posição, a doula me ajudando, fazendo pressão nessa parte da coluna e tal, enfim. E aí foi quando elas combinaram o seguinte, detalhe, no dia do meu parto faltou água no meu condomínio, faltou água, não tinha água para beber. Aí e não tinha água nos banheiros, enfim, mas é isso, né, maturidade emocional para ir como for, o que for. E aí foi quando ela falou bem assim, Bia, que tal a gente tomar um chá, que é um chá para acelerar o trabalho de parto, né? E eu disse, eu topo tudo, bora, tá certo. E aí na época, né, o pai de Caetano, ele saiu para comprar as coisas, para fazer o chá, para comprar água também, pra gente beber, enfim. E aí foi quando, na hora, né, depois que ele saiu, eu simplesmente fechei os olhos e eu entrei numa conexão surreal. E aí na hora que eu fechei os olhos, eu visualizei minha mãe na minha frente, visualizei minha avó e minha bisa do meu lado. E eu olhava para minha mãe e eu comecei a pedir perdão. Comecei a pedir perdão para minha mãe, perdão. Nisso eu comecei a ter uma crise de choro. E aí, a minha doula que tava do meu lado, segurando na minha mão, ela fez, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô toda arrepiada. E aí, nessa hora, veio uma contração que eu levantei na hora. Quando eu levantei, a bolsa estourou. Vu! Na hora que a bolsa estourou, né, porque quando a bolsa estoura, as contrações ficam ainda mais intensivas, ainda mais ritmadas. E aí, na hora, ela ligou, né, pro pai do Caetano e falou bem assim, por favor, volte, porque estourou a bolsa e a gente precisa ir muito pro hospital, que eu não sei como é que vai... Olha, eu tô toda arrepiada. Eu não sei como é que vai evoluir, se vai evoluir rápido ou não, então a gente precisa ir pro hospital. Aí fizeram outro exame de toque, perceberam que tinha evoluído um pouco mais, né, e isso era 6h30 da noite, a gente saiu correndo para o hospital. Nisso, quando a gente chegou, o que foi que aconteceu? Eu tinha combinado com minha mãe e a mãe do pai, né, de Caetano, que talvez a gente não avisaria quando eu entrasse no trabalho de parto. Por quê? Quanto mais ansiedade, pensamento as pessoas ficam depositando, mais isso pode atrapalhar o trabalho de parto, porque ficam te trazendo ansiedade. Minha mãe, por exemplo, tinha feito 3 cesáreas, então ela tinha muito medo do parto natural. Não sei o que pode ter acontecido nas outras vidas dela, mas assim, minha avó, ela pariu todos naturais, normais. Minha mãe pariu, ela morre de medo da dor. Ela não conseguia nem ver um vídeo de parto, né?
Então, assim, eu tinha muito medo que ela interferisse nessa energia do medo, do tipo, Bia, vamos logo pra uma cesárea, né? Enfim. Então a gente tinha decidido isso. Só que o que é que acontece? Mãe tem um negócio. 5 horas da tarde, que eu liberou o tampão, que foi o que aconteceu? Minha mãe me liga. Beatriz. E aí foi quando eu vi ela me ligando. Eu disse, meu Deus, ela já tá conectada. Aí eu mandei pra ela por escrito. Mãe, reze, se conecte, porque Caetano vai nascer hoje. E aí não falei mais nada. Eu disse, não me ligue, não me nada. Quando as coisas acontecerem, o pai dele vai entrar em contato com você, né? Pronto. E aí minha mãe disse, né? Escreveu uma mensagem, ela disse, eu tô no sítio e eu tava num bambuzal e comecei a visualizar seu parto. E tô, tipo assim, orando, rezando, minha filha, vai dar tudo certo. Chega, me arrepio falando. E aí pronto, e aí vamos nessa. E aí quando foi umas 6h30, né? A gente saiu de casa 6h30, 7 horas pra ir pra maternidade. E aí aquela dor insuportável, né, aumentando, e eu já nauseada, eu já, né, tipo, tudo me irritava, porque a gente fica meio partolândia mesmo, perde a noção de tudo. E aí quando chegou no hospital, é muito comum, inclusive eu vou abrir mesmo, né, porque a gente acha que bonito, enfim, mas tipo, assim que eu cheguei no hospital, quando eu entrei, eu comecei a vomitar. E aí o pessoal fala que isso é muito comum, porque o excesso da ocitocina no nosso corpo, né? A gente vai ficando fora da realidade mesmo, né? E aí, enfim, então minha médica já tava lá me esperando, e aí ela super feliz, ela, Bia, hoje. E todas as mulheres, né, que estavam comigo, foi muito bacana, porque elas falavam assim, menos uma contração, sabe? Bora, Bia, mais uma, vamos atravessar, Caetano tá mais perto, Caetano tá mais perto. Então, assim, foi muito acolhedor esse movimento. E aí, quando a gente chegou lá, a gente teve todo o trâmite que precisa, e a gente foi pro quarto. Eu escolhi um quarto que tem o parto humanizado, né, que é um quarto específico da Santa Helena, que foi o local que eu pari. E aí, quando a gente foi, esse quarto ele tem banheira, esse quarto tem uma iluminação diferente, esse quarto só pode entrar as pessoas da minha equipe, então tem uma restrição maior, né? E aí foi quando a gente foi evoluindo. E eu pedi assim, olhava pra Pri, né, que era minha médica, eu disse, minha filha, o que você puder me dar pra acelerar esse trabalho de parto, que eu já tô sem aguentar. E aí no trabalho de parto era muito engraçado, porque horas eu xingava e horas eu tava, Deus, eu acredito em milagre, meu pai Oxóssi, Jurema, por favor, me ajude. Aí as mulheres falavam, quem é Jurema? Aí a fotógrafa que era espiritualista falava assim, Jurema é uma deusa, Jurema é a força da natureza, né? E eu, meu Deus! Aí horas eu xingava, aí, né? Aí daqui a pouco eu tava, Deus, por favor, me ajude, Deus! Era muito engraçado, né? Na hora eu não tava achando nada engraçado, mas enfim, depois lembrando foi engraçado. E aí foi muito bacana, porque foi dilatando, eu tomei a ocitocina, só que a ocitocina, tipo, aumenta ainda mais, né, acelera o trabalho de parto, mas eu já tava muito exausta, porque isso eu acho que já era, sei lá, umas 8 horas da noite, umas 9 horas da noite, eu já tava assim, eu acredito em milagres, e aí foi quando chamaram a pediatra, viram que tava, né, mais próximo, chamaram a pediatra. Quando chamaram a pediatra, Renatinha, fenomenal, assim, meu Deus, que trabalho. Ela olhou nos meus olhos, eu tava lá agachada assim no chão, né? E aí ela olhou nos meus olhos e ela disse assim, Bia, vamos cantar pra Caetano chegar. E aí ela começou a cantar uma música, que era uma música que eu escutava desde quando eu engravidei, que é Reconhecimento, de Isadora Canto. E aí na hora eu comecei a chorar e me veio assim um oxigênio, assim, sabe? O oxigênio que eu precisava, porque eu já tava muito exausta. E a gente foi atravessando. Aí foi quando eu olhei pra Pri, né? Nem sei que horas, que eu não tava nem olhando a hora, mas assim, eu acredito que devia ser umas 10 horas. Eu olhei pra Pri e aí eu disse assim, Pri, não tá valendo mais a pena. Eu tô muito exausta. Por favor, chame o anestesista. Por favor, eu preciso de uma anestesia.
porque eu não tenho mais força. Eu tô sem forças, eu não tenho mais força, eu preciso de ajuda. E aí ela olhou nos meus olhos, ela falou assim, Bia, você tem certeza? E aí eu olhei pra ela e disse, Pri, se eu não tivesse, eu não estaria te pedindo, por favor. E aí ela ligou para o anestesista, Danilo, venha, pipipi, papapá, né? E eu pedindo desculpa, porque eu queria muito natural mesmo, né? E eu comecei a pedir desculpa, não sei lá por quê. Pô, desculpa, tal. Aí foi quando eu conversei com o Caetano. Eu disse, meu filho, sua mãe não tem mais força nenhuma. Se você quiser nascer agora, você nasce. Porque sua mãe está sem força. Isso já estava preparando a maca para eu ir para o centro cirúrgico, para tomar analgesia, né? Eu disse, meu filho, se você quiser, você venha por sua força, porque eu não tenho mais força. Quando eu acabei de falar isso, encaixou a cabeça lá dentro e eu senti a pressão dele. Aí eu dei um grito, e aí, eu gritava, viu? E aí, Pri tava grávida de 6 meses, minha médica desceu correndo. Quando ela sentou, que olhou, ela, Bia, é Caetano, você quer tocar na cabeça dele? Eu, não, tira ele daqui! E aí foi muito engraçado, assim, né? Não engraçado, mas tipo, eu, por favor, vem, meu filho! E aí foi quando ele encaixou, né? E aí elas, respira, Bia, respira, ele tá chegando. E aí com algumas respirações ele desceu, né? Tem algumas pessoas que falam do círculo de fogo, tem algumas pessoas que perguntam se doeu. Pra mim foi tão dolorido o processo das contrações que isso, tipo assim, a passagem foi tipo, sabe, assim, a coisa mais aliviante, eu acho que eu senti. Então foi muita essa energia de desce, né, literalmente. E aí foi quando ele nasceu. E aí na hora que ele nasceu, que ele veio para os meus braços. Oh, chega, tô sem força, chega, tô sentindo no meu corpo. Deixa eu tomar um golinho de café. Foi quando ele desceu e veio para os meus braços, né, que eu pude sentir a presença dele, o choro dele, né? E um choro mesmo de conseguimos, foi muito, muito forte. E aí foi quando ela ligou para o anestesista, disse, Danilo, não precisa mais vir. Aí ele, eu acabei de descer aqui na porta, ela acabou de parir. E aí, enfim, teve toda essa presença, isso 11h35 da noite, né? Do dia 18, ou seja, 11h45, faltava 15 minutos pra gente atravessar o dia. E aí foi muito forte, né, esse lugar de que ele chegou. Eu tava muito, muito exausta, tanto que depois eu comi tudo que me deram. Então eu tomei 2 sucos de laranja, 2 sanduíches, comi outro sanduíche que eu pedi, tomei uma Coca-Cola, comi 2 chocolates, coisa de fruta, parecia assim, sabe aquelas leoas que estavam enjauladas há 30 mil dias? Pronto, era eu. E aí foi quando o Caetano nasceu e aí teve, né, todo esse movimento da conexão pele a pele, todo esse trato. Eu perdi muito sangue durante o processo, né, como eu já estava com processo de anemia, então foi quando eu comecei a ficar nauseada, comecei a enxergar tudo preto, ouvir tudo, tipo, não conseguia ter tanta lucidez mesmo. Começou o processo também da adrenalina, o meu corpo tremia. Aí foi quando pegaram o Caetano, né, colocaram no colo do pai e eu pude ser cuidada, literalmente. Então eu fui tomar glicose, fui voltar, literalmente, depois de tanto esforço, né, que meu corpo tinha feito. Então eu preciso contar, porque eu não quero romantizar de jeito nenhum o parto, porque embora seja um portal de travessia muito forte, porque você tá parindo um filho e uma mãe, né,
É um rito que eu queria muito viver mesmo, que estava disposta a viver, mas não tem, né, nenhum romantismo. É a coisa mais selvagem que eu já vivi na minha vida. E muito forte. E aí foi quando eu tive esse processo. Depois eu tive que fazer a sutura, que pra mim foi extremamente desconfortável, porque apesar de uma anestesia local, eu precisei estar era como se assim, poxa, eu já tava tão invadida, né, por todo esse processo que eu só queria ficar quietinha. E eu falava, Pri, por favor, deixe meu corpo cicatrizar sozinho. E ela, não, Bi, eu não posso de jeito nenhum, a gente precisa fazer isso. Mas só fui fazer 2 da manhã, porque ela deu tempo, né, pro meu corpo descansar, eu me alimentar, eu respirar. Então toda a equipe tava muito harmonizada, assim, muito harmonizada. E aí eu precisei tomar ferro venoso, né, porque pra voltar mesmo. Essa vitalidade do meu corpo, eu não tinha uma gota de sangue, não queria receber ninguém na maternidade, só meus pais, minha prima, mas assim, entrei num casulo super profundo, porque eu realmente precisava recuperar o meu corpo, sabe? Porque foi muita doação, foi muita dedicação, foi muito forte, mas pra mim, assim, valeu muito a pena, porque eu senti cada parte do corpo, sabe, sendo atravessada. E a sensação que dá é assim, meu Deus, eu consegui viver isso, então eu vivo tudo que vier pela frente, né? Então pra mim foi muito forte, muito necessário, muito forte. E é isso, e eu senti de compartilhar com vocês. Faltou alguma coisa, Rafa? Tem alguma pergunta? E aí foi muito isso, o Caetano nasceu saudável, amoroso, né? Já nasceu grudado nos meus cabelos, ele apertou meu cabelo, aí minha médica fazia, Bi, ele tá segurando o seu cabelo, né? E aí quando ele foi escutando minha vozinha, ele foi respirando o choro, olhando assim nos meus olhos. E se tem uma coisa boa, é ter uma fotógrafa para registrar, porque tem 2 anos que Caetano nasceu. E eu fui olhar todas as fotos e me emocionei de novo, né? De relembrar, reviver e ressignificar esse dia. E eu saí de lá jurando de pé junto que eu nunca mais voltaria. Eu nunca mais volto! No meio do parto, eu gritava, eu falava bem assim, eu vou gritar mesmo, porque ninguém paga minhas contas! Aí me perdeu noção total, a Partolândia realmente existe. Mas valeu toda a pena demais. Então, se faz sentido pra você, se de alguma forma toca a sua história, se você pegou algumas dicas, se você tá aqui até agora, né, que eu falei pra caramba, por favor, comenta aqui, curte esse vídeo e compartilha para as pessoas que estão precisando dessas dicas para viver esse trabalho de parto. E eu realmente recomendo que você estude, porque o estudo liberta, o conhecimento liberta e faz toda a diferença para os nossos descendentes, para quem está vindo. Um beijo, uma gratidão especial a todas as pessoas físicas e espirituais que estiveram comigo nesse grande dia, 18 de novembro de 2022. Um beijo!